do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, palavra de Deus sempre muito propícia, necessária em nossas vidas para a nossa compreensão do projeto de Jesus. Nós vemos hoje, pelo Evangelho, que sempre grandes multidões buscavam Jesus porque caminhavam desorientadas. E vamos ver que dentro dessa perspectiva, nós hoje também vivemos uma multidão como que desorientada, sem saber por onde caminhar, com tantas mentiras, com tantas fake news postadas nas redes sociais, que ao invés de ajudar as pessoas, estão apenas fazendo com que percam o seu norte, o seu caminho, a maneira correta de ser. Precisamos ouvir a boa notícia, e a boa notícia quem nos dá é Jesus. Precisamos nos afastar um pouco dessas mentiras que se colocam nas redes sociais. A mídia nem sempre nos traz a verdade. A verdade é Jesus. E nós vamos ouvir pelo Evangelho de hoje que essa missão de anunciar o verdadeiro Deus é uma missão nossa e que nós precisamos assumir no nosso dia a dia. Vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e de todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos pelo Evangelho de hoje que Jesus, embora retirado para a beira do mar com seus discípulos, muita gente o seguia. Havia aglomerações à volta do Senhor para que pudessem ser curadas. Era tanta gente que o Senhor mandou aos seus discípulos que preparassem uma barca por causa da multidão, para que esta não o comprimisse. São, na verdade, pessoas necessitadas que buscam o Cristo. E Ele as atende porque tem um bom coração, compassivo, misericordioso. Jesus curou, durante sua vida pública, muitas pessoas. Livrou os endemoniados, ressuscitou mortos, libertava-os de todos os males. Mas, claro, é evidente que Jesus não curou todos os males do mundo,
nem todos os sofrimentos desta vida. É impossível que se consiga fazer isto, porque nos parece que a cada dia, a cada tempo, as pessoas criam coisas novas, sofrimentos novos, dores novas, doenças novas. Mas isso tudo, esse número grandioso de milagres, era antes de mais nada um sinal e uma prova de sua missão divina. As multidões andam hoje também tão necessitadas de Jesus como naquela época. Bom, acho que em todos os tempos isso é uma realidade. Em todos os tempos. Pessoas desorientadas, famílias desestruturadas, índice altíssimo de pessoas depressivas. Hoje, tudo nos fala sobre depressão. As pessoas estão deprimidas por causa do Covid, por causa do medo da morte, por causa da solidão. Isso vem trazendo um grande número de depressão. O feminicídio gritando em todos os níveis sociais e tantas outras realidades negativas do mundo de hoje. Como dirigir a vida dessas pessoas? A humanidade, apesar de todos os progressos, continua a sofrer dores físicas e morais. Precisa-se buscar mais o Cristo. Quando avaliamos a situação do mundo hoje com os olhos da fé, conseguimos perceber que as pessoas andam sedentas de ouvir a palavra de Deus, de refletir sobre a vontade de Deus. Certamente, muitos se esqueceram até mesmo da doutrina de Cristo. Outros nem foram evangelizados. Então vejam que a situação que se vive no mundo de hoje é uma situação caótica. Quanto mais estamos necessitados da fé, da presença do Cristo, parece que o povo mais se distancia. A evangelização hoje não tornou-se mais uma prioridade na vida familiar, por exemplo. Saber quem é Cristo, a sua doutrina, seus ensinamentos. Mas, meus irmãos e irmãs, prestem atenção. Sempre chega o momento em que não podemos mais nos esconder do Cristo. Chega um momento em que precisamos dizer basta a tantas mentiras, a tantos falsos profetas, a tantas coisas que acontecem no mundo que trazem divisão, dor, morte, doenças. Chega o tempo em que cada pessoa vai sentir em si a necessidade de Deus. Embora hoje viva distante, vivendo em situações ruins, mas chegará o tempo, chegará o dia em que vai reconhecer isto. Certamente, muitos dos nossos entes queridos vivem assim, ou conhecemos pessoas assim. Precisamos falar de Deus, difundir espontaneamente a fé viva da igreja. Você, meu irmão, que é cristão, que é católico, que tem fé, precisa difundir de uma forma espontânea que a fé que a igreja professa é uma fé viva, que Jesus está vivo, ressuscitado entre nós. Devemos ajudar as pessoas a encontrarem o Cristo. A formação cristã depende de todos nós e é tempo propício para assumir essa missão. O povo está desorientado. Nós temos hoje meios de poder falar de Deus sem estar com as pessoas, através de plataformas que a mídia nos apresenta, formações, lives, quantas coisas podemos fazer para evangelizar as pessoas. Precisamos de pessoas positivas, de afirmações positivas.
otimismo, alegria, paz, ver a todos procurando compreender suas situações. Hoje, num determinado lugar, me deparei com uma pessoa extremamente pessimista, falando mal do tempo que vivemos, falando mal da vacina, falando mal da forma de vacinação, falando mal de tudo. A pessoa se acha super acima de todos os outros e não vê que existe milhões e milhões e milhões de pessoas que querem a mesma coisa. E é necessário que haja ordem, senão vira um caos. Não precisamos de pessimismos, de pessoas de uma autoestima baixa. Nós precisamos nos levantar. Precisamos modificar essas situações. Pedimos ao bom Deus, por seu amor a cada um de nós, que nos ajude a ajudar. Veja a expressão. Que Ele nos ajude a ajudar quem precisa, para que coloquem no centro de suas vidas a pessoa de Cristo, perfeito mediador de nossa comunhão com o Pai. Não desanimemos, nem abandonemos a missão. Não sejamos desorientados como ovelhas sem pastor. O Cristo é nosso bom pastor e nos acolhe. E Ele está junto de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.